Salve, gurizada! Depois de muito tempo, cá estou eu novamente, aqui onde tudo começou, né, dentro do quarto. E vou trazer um videozinho reflexivo. Não sei se eu tô olhando pra câmera, porque eu coloquei um LED aqui e aí eu não consigo ver onde está a câmera. Mas esse aqui é o meu tipo de conteúdo favorito, é aquele conteúdo só refletindo com a câmera e sendo bem honesto e transparente. Então eu quero comentar com vocês hoje sobre algo que martelou bastante no meu final de semana. Não tenho um roteiro, não tenho um script, só vou comentar e se vocês forem concordando com as ideias, depois vai expandindo um pouco a mente de vocês, caso não tenham refletido nisso ainda. E eu creio que para alguém eu vou conseguir somar em alguma coisa. Então, se alguém já adquirir uma direção com base no que eu falei, já tá pago. Esse é o intuito do vídeo, esse não vai ter edição, não vai ter nada para que ele viralize ou se entregue para muita gente. Meu objetivo aqui realmente é só refletir com a câmera e daqui a alguns anos olhar para isso aqui e ter as memórias registradas. Então hoje eu quero falar sobre... eu ia separar em 3 tópicos, mas eu vou começar falando sobre não ter vergonha de recomeçar. Os outros 2 tópicos depois aí eu vou citando durante o caminho. Não tenha vergonha de recomeçar. E esse vídeo aqui é um recomeço, porque no início do ano eu prometi que eu iria postar vídeos no YouTube, né, que eu iria me dedicar mais na criação de conteúdo, que eu ia dar mais tempo para isso. E a promessa ficou lá. Então faz meses que eu não posto nenhum vídeo aqui e não tô produzindo nada do que eu havia prometido no início do ano no Instagram, né? Então eu falei que estaria ali sempre trazendo conteúdo educativo, né, educacional, estaria trazendo várias coisas para movimentar as minhas sociais. E acabou que conforme a correria e vai deixando de lado e vai aparecendo outras prioridades, acabou que o tempo foi passando e quando eu vi já fazem meses que eu não posto nada. Então esse vídeo aqui é um recomeço e é sobre esse o tema, né? Cara, a gente sempre carrega essa culpa de recomeçar. A gente sempre tem esse medo de tipo assim, pô, eu já deixei de lado o que eu tava fazendo, então agora fica meio ruim se eu voltar. Não fica, não fica. Sabe por quê? Porque é a tua história tu tá traçando. E se tu traçou um caminho, decidiu que quer andar naquele caminho, por um acaso no meio da jornada tu tá saindo um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, esse é o teu caminho. Se tu tentar andar em outro caminho que não seja aquele que você decidiu, você não vai estar satisfeito. Então, por que que você tem vergonha de recomeçar? Tu vai preferir viver com esse peso de não estar andando no caminho que você queria estar? Porque recomeçar realmente dá vergonha. Quando você para de fazer algo que você estava fazendo, e serve para vários cenários, né? Então, às vezes você tá com uma ideia de empresa e você vai persistindo naquilo, vai vendo que não tá dando certo e continua trabalhando naquilo. E aí você percebe que aquilo não vai te levar onde você queria, não vai dar certo igual você imaginaria. E aí você simplesmente não recomeça e tenta de novo uma outra ideia, ou tenta de novo um novo produto. Porque você pensa, bah, mas o que vão pensar? O que vão dizer? E aí você vai carregando esse peso. A mesma coisa na igreja também, sabe? Muita gente se afasta um pouco do caminho e aí conforme o tempo vai passando, vai se afastando mais. E ao invés de voltar para o começo, voltar para onde a gente não deveria ter saído, a gente fica, o que vão dizer, o que vão pensar, e, mas é que eu já errei, e vão falar o quê? Irmão, o objetivo é Jesus. Se tu tá saindo do caminho, volta para ele, porque o caminho é um só. E tipo assim, o que que vai adiantar tu carregar essa vergonha? Ai, o que que vão dizer? O que que vão pensar? Se tu não vai continuar andando no caminho, entendeu? Vai sair pra fora dele. Voltando para aquilo lá que eu falei. Quando você traça um caminho para sua vida, né? Traçou aqui a linha reta, eu quero chegar em tal local. Você não vai andar nem para direita, nem para esquerda, a princípio. E às vezes, no meio do caminho, a gente dá um passinho que vai indo para direita ou para esquerda. Sabe o que que vai acontecer? Tu vai se culpar, tu vai sentir pesado e vai ficar... Isso vai te perseguir porque aquele não é o caminho que você traçou para você. E tem gente que aquele caminho tá bom. Tem gente que decidiu que quer aquilo para a vida dele. E para ele aquele caminho tá ótimo. E aí tu vai conviver com essas pessoas
e vai começar a se culpar por não achar aquele caminho tão bom. Mas aquilo não é o que você decidiu para a tua vida. E agora entra no segundo tópico. É um tópico que eu conversei com uma amiga minha e ficou martelando na minha cabeça durante o final de semana. Que ela falou uma frase sobre o homem de 1 em 1 milhão, né? Quando você decide aonde você quer chegar, você decide seus objetivos, talvez tenha mais gente com objetivos semelhantes, talvez você seja um cara um pouco mais ousado, então você quer se esforçar um pouco mais e receber um pouco mais, e talvez, quando você decide seus objetivos, pareça loucura, porque todo mundo ao teu redor vai estar fazendo coisas diferentes, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, relacionado à igreja, né? Quando você decide que você quer caminhar... Deu um corte ali porque tá dizendo aqui que é hora de dormir, então já bloqueou os aplicativos, tive que voltar aqui. Mas quando você decide que vai caminhar com Cristo, se você tem amigos ao teu redor que não têm esse mesmo objetivo, qualquer coisa que você falar para eles vai parecer loucura. Se tu decide mudar teus hábitos e tu compartilha isso para eles, vai parecer loucura, porque até ontem tu fazia isso, entendeu? Então, eu não vou mais sair para festas, mas até ontem você saía. Mas eu não vou mais ficar com pessoas sem um motivo, não, entendeu? Fugiu a palavra aqui da minha mente agora. Mas, só ficar com gente por ficar e tal. Até ontem tu fazia isso. Aí, pra quem tá ao teu redor, parece loucura. Mas a partir do momento que você decidiu que esse é o caminho que você quer pra ti, e por mais que ontem você tava fora do caminho, tava andando ali pra direita ou pra esquerda, irmão, no final só vai valer a pena o que tu correu atrás. Se tu passou o restante da vida correndo pra direita ou pra esquerda por medo de voltar pro caminho que tu traçou, porque iam te zoar, iam falar alguma coisa, entendeu? Não tem essa vergonha, porque no final das contas não vai ter valido a pena tu ficar onde tu não estava satisfeito, sabe? E voltando ali pro assunto do homem do 1 em 1 milhão. É loucura, porque realmente a frase, ela existe por um motivo, né? Já viram aquele meme que se tem placa, tem história? É a mesma coisa essa frase. Por que o homem 1 em 1 milhão? Porque os outros 999.900, eles não estão fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então, a partir do momento que você decide que você quer se destacar, que você quer ser 1 em 1 milhão, você tem que ter hábitos diferentes. Você tem que ter hábitos que condizem com aquilo que você quer para tua vida, entendeu? Então, tipo assim, pô, eu quero ser um atleta, eu quero ser um maratonista, quero fazer um Ironman, quero sei lá o que tu quer pra tua vida. Mas a partir do momento que tu decide isso, tu tem que correr daqueles objetivos, independente do que estão fazendo ao teu redor, entendeu? Então, tipo assim, no meu cenário, pô, eu tenho muita vontade de fazer um Ironman. E eu tenho que treinar para isso. Se eu não treinar, eu não vou ter capacidade física, eu não vou ter preparo para executar essa meta. E aí, alguns dos treinos, algumas da rotina de alimentação, vai parecer loucura para as pessoas que não querem fazer um Ironman. Só que, tipo assim, esse é o caminho que eu tracei para minha vida. Se você não quer, tudo bem, traça o teu caminho e percorre nele. O que eu tracei para minha vida é esse, sabe? E a partir do momento que a gente esquece disso e vai andando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o que a gente acredita já parece que não faz tanto sentido e quando vê já parece que a gente tá meio, querendo demais. Mas é esse o ponto mesmo. Se você vai ser 1 em 1 milhão, obviamente tu vai querer demais, porque o que tu quer, os outros não querem. E às vezes até querem, mas eles não estão dispostos a pagar esse preço de se tornar o estranho, o esquisito do 1 em 1 milhão. Mas no final das contas, vai ter sido o que tu fez durante a jornada que vai te chegar no destino final, né? Então isso serve para todas as áreas da vida. Trabalho. Cara, se você quer ter resultados muito grandes com o trabalho, tu vai ter que trabalhar muito, tu vai ter que estudar muito. Então, por exemplo, eu quero empreender. Eu trabalhava como web designer, freelancer, né, fazendo site e design. Eu cheguei na conclusão que eu quero ter uma empresa. Então eu quero ter processos estruturados. Não quero só ser um profissional freelancer, eu quero ter uma empresa. A partir do dia que eu decidi isso, eu tive que estudar sobre comercial, eu tive que estudar sobre gestão, eu tive que aprender a fazer tudo que um dono de empresa tem que fazer. É fácil? Não é fácil. Mas essa jornada, essa decisão, né, que eu tomei, me fez decidir o caminho que eu quero andar é esse. Eu quero empreender, eu quero criar grandes soluções,
Então eu tenho que entender de todos os setores que um empreendedor tem que entender. Não adianta eu só ser bom no que eu faço. Não adianta eu só ser um bom gestor de tráfego. Se eu quero ter uma empresa, eu tenho que entender de empresa. Eu tenho que entender de negócios e todas as áreas disso. E isso é muito difícil. Não é do dia para a noite. Então, faz anos, desde os meus 16 anos de idade, que eu sei que eu quero empreender. Eu sei que cada vez, né, cada dia que se passa, tu vai trilhando, vai aprendendo um pouco mais, vai vendo o que tem que aprender. E fazem 5 anos que eu trabalho na minha área. Há 5 anos eu estudo áreas diferentes dentro daquilo que eu faço, porque eu sei que eu quero empreender, eu não quero só ser um bom web designer. Eu quero ser um dono de empresa. Para isso eu tenho que não só entender de web design, mas eu também tenho que entender de todos os outros setores. E esse esforço é o que faz o destaque. Então, no quesito trabalho, né, que a gente estava falando aqui, se eu quero ser 1 em 1 milhão do trabalho, não adianta eu só ser um bom programador, não adianta só ser um bom designer. Se eu quero ser 1 em 1 milhão, eu tenho que ser bom em todas as áreas possíveis. Isso vai me dedicar muito tempo, isso vai me dedicar muito esforço. Não vai ser do dia para a noite, entendeu? Eu não vou sentar aqui na cadeira hoje e amanhã eu sou o Mark Zuckerberg. Isso vai tempo, e cada vez que tu aprende alguma coisa, tu vê que tem mais a aprender. E isso do 1 em 1 milhão também serve para outros cenários, sabe? Então eu, por exemplo, eu quero me casar, né, e construir uma família. E a partir do momento que eu decido que eu tenho esse objetivo, e eu não quero só pegar a primeira pessoa que aparecer e pronto, e tá bom. Não, eu quero, tem alguns requisitos que eu acredito que me façam ter, né, vai ser a pessoa que eu vou levar pro resto da vida, então eu tenho que escolher um pouco. Eu não quero casar para separar, eu quero, né, ninguém começa algo pensando assim, já em terminar. Então, para que eu seja uma pessoa que se encaixa, né, no que eu quero exigir de outra pessoa, para eu exigir de outra pessoa, eu tenho que entregar algo semelhante, né? Não adianta, eu quero isso, mas eu tô aqui. Não adianta. Então, para que eu possa exigir isso de outra pessoa, eu tenho que cumprir com as mesmas coisas, entendeu? Não adianta eu querer que a pessoa faça X sendo que eu faço Y. E essa linha de raciocínio aí, ela do esforço, né, do 1 em 1 milhão, serve para qualquer área da vida. Porque daí tudo que eu falar relacionado a relacionamentos perto de pessoas que não acreditam nisso, elas vão achar loucura. Então, talvez para mim hoje, se eu falar para os meus amigos, né, alguns conhecidos ali, que eu não quero, por exemplo, beijar antes do casamento, para eles vai parecer loucura. Mas aí eu acredito nisso. E talvez, se eu tô citando um exemplo, né? Mas se eu quisesse exigir isso da minha esposa, como que eu iria exigir isso sendo que eu não aplico isso no meu dia a dia? Entendeu? O cenário aqui, né, que eu usei de exemplo, foi a primeira coisa que me veio em mente. Mas é basicamente isso. A partir do momento que você decidiu que você quer esses objetivos aqui, quero chegar aqui, né? Esse aqui é o meu alvo. Aí, do nada, isso aqui vai parecer muito difícil, né? Tu tá andando em direção ali, todo mundo ao teu redor tá com outras ideias, e isso vai ficando cada vez mais complexo. Por isso a importância de se cercar de pessoas que têm os mesmos objetivos, porque daí não parece tanta loucura. Mas a partir do momento que você deu uma saidinha para a direita, uma saidinha para a esquerda, acabou ofuscando um pouco do teu objetivo, porque estava começando a achar que seria muito difícil, que não faria tanto sentido, não tenha vergonha de recomeçar. Volta para a reta, entendeu? Não, dei uma saidinha, não tá. É questão de trabalho. Sempre quis empreender. E passei muito tempo focado nisso e comecei a tentar uma empresa, tal, não deu certo, voltei para um emprego comum. Agora eu vou ficar aqui mesmo, porque já não deu certo mesmo, e o que que vão dizer? Ele tá tentando de novo. Não, irmão, volta, se estabiliza, faz resolve o que tu tiver que resolver enquanto tu tá nesse emprego aí, já vai pensando na tua ideia nova. Primeira oportunidade, tu mete os dois pés na porta e volta. Entendeu? Não tem vergonha de recomeçar, começa quantas vezes for preciso. É melhor recomeçar, né? A dor de recomeçar, ela é menor do que a dor de se manter onde você não quer. Então, basicamente seria isso, um videozinho de reflexão básico falando sobre esse conselho, né? Recomece quantas vezes for necessário. E se você quer ser um homem de 1 milhão, acredite naquilo, corra em direção àquele caminho
E é basicamente isso, não tem muito o que falar. Só queria voltar com o hábito de postar vídeos no YouTube. E de pouco em pouco, não vou fazer promessa, mas de pouco em pouco eu vou tentar retomar esse hábito. É difícil, né? Criar conteúdo não é tão fácil. Estar aqui falando com a câmera é papo de maluco. Mas no final das contas é isso que eu quero pra mim. Eu sei disso, eu sei que talvez esse vídeo possa ajudar uma pessoa. Então, por que eu teria vergonha de recomeçar a gravar de novo só porque eu parei? Não faz sentido, entendeu? Isso aqui é o meu canal. Se eu quiser colocar aqui um pato e ficar olhando pra ele, o canal é meu, irmão, entendeu? E mesma coisa no Instagram também. Para de ter vergonha de postar conteúdo. O Instagram é teu. Basicamente é isso. Tamo junto, até o próximo.